hoje comigo para um documentário que eles estão fazendo sobre rede social, gestão de influência e tudo mais. Aí eles conheceram a expectativa e a realidade, entendeu? Eu ainda não tinha mostrado para vocês o paredão de Havaianas. Como são os últimos dias, obviamente não tem todas as numerações, mas ainda tem muita coisa, muita Havaiana de R$15, R$14,90 esse modelo, tem várias outras, tem slim também, eu vou mostrar para vocês. Então, o termo influencer eu acho muito abrangente. Até acoplaram, né? Ficou digital influencer. Seria realmente alguém influenciador, alguém que consegue interagir com a pessoa a partir de uma temática e consegue influenciar, a partir daquele tema, a vida das pessoas. Então, assim, o termo ele é muito abrangente, mas quando ele se junta com o digital influencer, a gente já consegue transportar esse pensamento para o mundo digital, para o marketing digital, e aí consegue entender como é que os influencers passam a trabalhar em cima disso. Então, ele tem um tema, ele tem os seus seguidores com quem ele vai trabalhar, e aí ele acaba influenciando a partir de algum tema que ele aborda dentro das postagens e publicações. Pessoas que possuem um grande alcance com suas mensagens, com a sua voz, nos meios digitais. Eu, pessoalmente, prefiro o termo produtor de conteúdo, porque eu acredito que antes de chegar nessa questão da influência, essas pessoas, esses novos profissionais, eles produzem algum tipo de conteúdo relevante para a audiência que os seguem. Então, eu acho que é um termo que sintetiza melhor o que eles fazem. E a questão da influência é como que uma consequência do trabalho que eles executam nas redes. Influenciador digital. No nosso cotidiano, a gente influencia nossa família, nossos amigos. Inclusive, eu não sou tanto de estar ligada nisso de influenciadores digitais pelas redes. Eu acredito que todos nós somos influenciadores. A partir do momento que você visita um lugar ou compra um produto e dá sua opinião sobre ele, seja ele através de um post no Twitter, no Facebook ou até um story no Instagram, você está influenciando pessoas, seja a comprar ou a visitar esse lugar ou o efeito contrário. Toda essa evolução, né, digital, da internet, do smartphone, eu acho que isso vai ficar muito marcado e eu acredito que seja uma coisa que vai se perpetuar através do tempo. Eu acho que vão ter ainda inúmeras reflexões através disso sobre a responsabilidade dos conteúdos, o jeito que eles vão ser feitos, como vão ser consumidos. Então, eu acho que vai ser uma coisa que vai perpetuar para os próximos anos. Eu acho que ainda vão ter muitas redes sociais que vão nascer justamente dessa necessidade. Aqui mesmo, eu já uma pessoa que usa a rede social como o Instagram para trabalho. No caso, divulgação de lugares, recebendo cachê disso, daquilo para divulgar. Olha esse shortinho, aí top, esse top aqui que a mulherada procura muito, que tem uma sustentação legal. Preço de outlet, mais 30% de desconto. Se transformou em uma profissão a partir do momento que pessoas comuns, que tinham profissões comuns, como advogados, por exemplo, tem digital influencer que era advogado, largou a advocacia para ser digital influencer e hoje é comediante, faz stand-up, tem programa de televisão, outras digitais, mulheres no caso, publicitárias, que também largaram a atividade principal e passaram a exercer a atividade de digital influencer. Acabou que, como ele faz renda a partir desse trabalho de digital influencer, acaba sim se transformando numa profissão, né? Porque a gente pode também criar como 3 grandes categorias, que seriam as celebridades de televisão, as atrizes famosas. A gente teria também os digitais influencers, que são ligados a temas, como que eu falei, moda, saúde, e os emergentes. Então, assim, os emergentes é aquela pessoa que dormiu, pessoa normal, digamos assim, e virou digital influencer. Então, há uma diferença entre eles de conteúdo, de posicionamento, de tipo de público, de alcance. Então, são muitas variáveis que interferem nisso aí. Então, eles diferem, sim, tanto do que eles produzem, como do público que acessam e que consome os conteúdos. Eu comecei a entender que eu estava ganhando algum tipo de projeção na internet com o número de seguidores que foram aumentando organicamente, que é uma coisa que eu costumo me orgulhar de dizer, que eu nunca comprei seguidores, que eu não compro likes, que eu não compro comentários.
Hoje a gente tem quase 270 mil seguidores orgânicos, pessoas que escolhem estar lá. E isso é muito bom, porque a gente sabe que existe uma competição muito grande, né, por seguidores, as pessoas querem ter muitos seguidores e aquela coisa toda, e acabam buscando alternativas, caminhos que, na minha visão, não é um caminho bacana, porque não é real, né? Não é uma coisa que veio porque as pessoas querem estar ali. Enfim, então eu comecei a notar quando esse número começou a subir. Mas não foi uma coisa instantânea. Eu estou no Instagram desde 6 de março de 2012. Então, assim, a gente está em 2019, são 7 anos de Instagram. Então, são 7 anos dessa construção, né? São 7 anos em que eu vou partilhando meu trabalho, meu dia a dia, os meus pensamentos, a minha vida. Então, assim, esses seguidores, eles foram chegando e se acostumando a ficar pelo que eu podia mostrar. Eles foram acompanhar o casamento, acompanhar o nascimento de Lavínia, gravidez, acompanhar o meu trabalho, os meninos que a gente interage o dia todo por onde eu ando. Então, assim, essas pessoas foram começando a chegar e foram ficando. Então, eu comecei a entender que eu estava ficando. Nossa, de certa forma, tá rolando uma coisa diferenciada na internet. Por conta disso, o número foi subindo. E graças a Deus, até hoje, é muito mais chegada do que partida. Passando para agradecer o seu carinho, também você curte o nosso programa, curte o nosso trabalho. Muito, muito obrigada. Um beijão para você. Tô aqui, ó, com sua sobrinha maravilhosa. Tá trabalhando, viu? Fazendo trabalho. Nós, as pessoas, enquanto consumidores, nós estamos interessados em experiência. A gente não quer simplesmente um produto que não agregue nada. A gente quer um produto que signifique alguma coisa. E eu acho que os produtores de conteúdo, eles conseguem fazer, os que levam a sério isso e realmente pensam o seu conteúdo de forma aprofundada, eles conseguem fazer esse casamento legal de produto e conteúdo e passar aquilo de uma forma que seja agradável ao público e que seja mesmo como uma experiência e não apenas um anúncio, uma publicidade. Eu sinto que eles depositam uma credibilidade muito grande em relação ao que eles esperam de mim, em saber que eu sempre posto aquilo que eu acredito, que eu tenho confiança naquele produto e é como se eu tivesse, assim, facilitasse a vida das pessoas. Eu dou minha dica, então meu seguidor está ali acreditando, confiando. Então, se Diene foi, se o Achadinhos foi, então é porque tá bacana, eu vou lá aproveitar. Quando as pessoas passam, com o advento da internet, a publicar, a incentivar pessoas a comprarem, ou a visitar lugares, aí é que é diferente, aí é que muda, e aí é onde as empresas entram e querem levar isso para si, querem ganhar o lucro. Eu ainda não tinha mostrado para vocês o paredão de Havaianas. Como são os últimos dias, obviamente, não tem todas as numerações, mas ainda tem muita coisa, muita Havaiana de R$15. 14,90 esse modelo, tem várias outras, tem Slim também, eu vou mostrar pra vocês. Vai fechar nos próximos 10 dias. Eu ainda não tinha mostrado esse paredão de Havaianas aqui, gente, porque obviamente não tem todas as numerações como aqui, mas tem muita coisa ainda. Essa Havaiana ela tá por R$15, essa tá de R$14,90 e tem outras opções que eu vou mostrar pra vocês. A mídia, a internet, o digital influencer, ele tem um peso muito forte hoje em dia na vida das pessoas. É impossível dizer que eu não sou influenciada, porque muitas vezes eu estou em casa, deitada, e eu vejo uma história de uma menina correndo, eu falo, cara, que maneiro, eu preciso correr, eu preciso me levantar. É mais ou menos o que eu sigo, então eu acredito que as outras pessoas também são influenciadas, por exemplo, uma roupa. Também já comprei um livro que eu vi na internet que uma blogueira estava lendo. Então eu sou influenciada sim. Tem uma influenciadora que eu gosto bastante, que ela é de Minas Gerais e ela está aqui em João Pessoa fazendo curso de nutrição, que é a Isabela. O Instagram dela é @isabelaca, onde ela fala muito sobre alimentação como um ato político. Então, ela fala muito sobre essa questão do veganismo, né? Ela fala muito coisas, tirando os mitos por trás disso, que é muito interessante, porque eu consegui me conectar com uma pessoa que sabe o que ela está falando e a gente não fica à mercê dos mitos por trás disso. O assunto que eles abordam também vai determinar
o tamanho do público. Então, assim, medir a influência é algo muito paradoxal. E os de comédia, por exemplo, eu acho que, como é uma questão do entretenimento basicamente puro, eles conseguem alcançar um público muito maior do que os de viagem, por exemplo, do que as blogueiras de moda, por exemplo, que elas vão produzir conteúdos, não sei, direcionados a mulheres jovens ou não, dependendo da idade delas e das coisas que elas abordam em seus perfis, em seus conteúdos. Então, realmente essa questão da influência é algo que é muito secundário, ao meu ver. Eu prefiro utilizar o termo produtor de conteúdo mesmo. Parte que pode influenciar, até que parte pode ser positivo ou negativo, essa questão da influência, do digital influencer na vida das pessoas. Não é a cura, não é o remédio, não é a vida perfeita, e às vezes as pessoas acabam querendo viver daquilo, viver aquela, talvez uma ilusão de algum digital influencer, porque provavelmente, né, não temos conhecimento nem propriedade de causa para falar da vida deles, mas todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem os seus altos e baixos, tanto que quando acontece algum desastre na vida de alguém famoso, a proporção que a rede social ela mostra hoje em dia, a cobrança que o próprio digital influencer tem do seu público é muito grande. Ah, você hoje não apareceu, você hoje está triste, seu aspecto não está bom, porque você não estava em tal lugar, o seu relacionamento, você não postou mais foto com o seu namorado. Então acaba sendo bem invasivo e que as pessoas às vezes não têm maturidade suficiente para encarar que existe a vida de um ser humano através daquela tela. Então acabam às vezes se frustrando, depositando sua própria vida na vida daquele digital influencer, querendo que ela seja igual, admirando, ou então idolatrando demais uma coisa que às vezes, quando realmente não passa mais a ser como ela enxergava ou assistia, acaba decepcionando e causando um impacto muito grande na vida das pessoas. Existem vários tipos de seguidores, né? Os que amam, os que odeiam, os que invejam, os que querem seguir as dicas, enfim. Eu costumo lidar com muita naturalidade com todos eles, principalmente por entender que a gente não pode exigir do outro muito mais do que ele possa nos dar. Se um hater ou se alguém, eu costumo dizer que rede social é a nossa casa. A gente abre a nossa casa para as pessoas através da rede social. Porque quando a gente posta a nossa família, a gente posta um almoço em casa, a gente está abrindo a nossa casa. Então, você costuma ir na casa de alguém, entrar na casa da pessoa e ser desagradável com ela? Naturalmente não, né? Você tende a seguir certas regras. Mas na rede social as pessoas não têm esse limite, elas não têm esse filtro. Então elas projetam através da rede social o seu inconsciente muitas vezes, entendeu? Então talvez por eu ter a psicologia aliada, eu nem consigo ter nem raiva dos haters que vão lá muitas vezes falar absurdos, julgar coisas que eles nem vivem, por exemplo. Outro dia eu postei que eu estava muito feliz porque a gente conseguiu pagar a última prestação do nosso primeiro apartamento, um apartamento pequeno, 50 metros. E uma pessoa foi lá dizer que era um absurdo, eu era uma falsa, como é que eu, uma apresentadora, só tem um apartamento de 50 metros. Gente, ela nem sabe da minha realidade financeira, muito menos, né? As pessoas acompanham na rede social 1%, sei lá, 0,5% da vida de uma pessoa, né? Então elas costumam... Aí eu fiquei depois pensando, poxa vida, essa pessoa não sabe nada da minha vida. E foi lá. Então talvez seja algo do inconsciente dela. Então eu simplesmente muitas vezes respondo algumas coisas. Quando eu acho, tipo, essa moça disse, nossa, não é porque eu trabalho na TV que eu tenho que ter um imóvel. Eu não tenho, eu estou partilhando com as pessoas uma vitória, para as pessoas entenderem que os passos eles precisam ser dados e começa-se aos poucos, não é? Dificilmente uma pessoa já começa comprando uma mansão, se ela não tem um histórico familiar de abundância financeira, que é o meu caso. Então, assim, nessa eu respondi, eu disse, mas não é porque eu trabalho na TV que eu tenho que ter dinheiro, que eu tenho que ter um imóvel grande.
Na maioria das vezes eu também ignoro, assim, eu deixo o silêncio como resposta e aprendo a lidar com isso. As que são fofas, né, as que são queridas, eu curto, às vezes eu não consigo responder todos os comentários, mas eu curto a grande maioria dos comentários para as pessoas entenderem que eu li, porque eu acho que isso é um carinho também, né? Eu também, quando eu sigo as pessoas que eu admiro, que eu faço um comentário que elas curtem, eu gosto, né? Eu fico feliz também, então na maioria dos meus comentários eu curto. E tem pessoas que seguem mesmo as coisas que eu digo, por exemplo, eu dou dica de alguma coisa, a pessoa diz, eu fui, manda no direct, eu respondo, que bom que você gostou, né? Então assim, a gente tenta manter uma proximidade com essas pessoas, porque a rede social também é isso, é aproximar a gente, né? Quando a gente se mostra, a gente quer ser próxima das outras pessoas. Então eu ignoro, na maioria das vezes, aqueles que simplesmente vão lá destilar ódio, consequentemente projetar o PC, e dou carinho a quem me dá carinho. Eu acho que o caminho é sempre esse. E tem um lado negativo não só para nós que estamos ali assistindo o digital influencer, né? Também para eles que têm a cobrança do público em relação a isso. Eu mandei um direct e você não me respondeu. Você nunca me deu atenção, minha vida perdeu sentido por causa disso. Então as pessoas acabam projetando as suas frustrações ou a sua carência naquelas pessoas que elas têm como íntimas delas e que na verdade não são, porque são pessoas que também têm sua vida e têm ali como a sua profissão. Então realmente é preciso ter uma dosagem nesse ponto. Muitas pessoas se enganam eu conheço um exemplo da minha amiga. Ela seguia muita blogueirinha que tinha aquelas photoshops, fotos de biquíni, isso e aquilo outro, e ela desenvolveu uma doença chamada depressão e ansiedade pelo fato de estar sempre ligada nessas redes sociais e pelo fato disso eu aconselhei a ela olha, isso aí é um ambiente meio tóxico, sabe? Você pode adquirir bastante ideias, você pode adquirir bastante novidades, mas você também pode se sentir muito mal por isso. Porque a maioria das pessoas que utilizam as redes sociais, elas não têm tanta responsabilidade. Eu não posso até estar julgando alguém, mas elas terminam mostrando coisas que não são tão reais, sabe? Não é o nosso dia a dia, não é o nosso cotidiano. Muitas pessoas elas usam o digital influencer como um espelho para a sua vida, né? A sua referência. Talvez uma falta de referência, por exemplo, para as crianças. As crianças têm diversos digital influencers aí que são direcionados para as crianças e a criança ela repete o que ela vê. Então, elas acabam repetindo, né, os comportamentos ou as brincadeiras, os ensinamentos do digital influencer, do que elas assistem e naquilo que elas acreditam ser tão real. Às vezes você tem uma carência afetiva em casa, de um relacionamento, às vezes de um relacionamento amoroso ou de um relacionamento com seus pais ou com seus familiares. Como muitas pessoas, na verdade, até relatam, eu já ouvi relatos de digital influencers que falaram que muitas pessoas mandam mensagens, você me curou da depressão, eu lhe vejo como espelho porque você subiu na vida, você mostrou que você começou de baixo e hoje em dia você está aí, você conquistou muita coisa. Então é mais fácil para eles verem uma coisa que está mais palpável, que está ali todos os dias à disposição deles e tomarem como espelho. Eu queria agradecer demais a todo mundo que me acompanha, que acredita no meu trabalho, que confia nas minhas dicas, né? Dizer que eu faço tudo com muito carinho, com muita responsabilidade. Tudo que eu posto é pensando sempre no melhor, né? No ciclo, que a vida é isso, gente. A gente não pode só olhar para si, né? Então, se eu dou a dica, eu estou ajudando o dono, o empresário, eu estou ajudando as pessoas que vão lá comprar e ajudando a mim também, que isso aí virou o meu trabalho. Então, eu queria agradecer demais a todos vocês que acreditam nesse trabalho. Agora uma mensagem final. Eu não estou 100% pronta, mas peraí, vamos organizar aqui para dar essa mensagem. Primeiro, agradecer a todo mundo que acompanha essa jornada do dia a dia, da vida, não é? Quando a gente partilha na rede social,
a nossa vida, a gente acaba compartilhando também os nossos sentimentos, as nossas vitórias, as nossas conquistas e os nossos dias ruins, porque eles existem. Então, minha primeira mensagem: nem tudo que se vê na rede social é só flor. A gente tem dias ruins, a gente tem tristeza, a gente tem dissabores. Acreditem nesses dias também. Segunda dica: não projeta a tua vida na vida de ninguém. Aquilo é a verdade da pessoa, é a situação da pessoa. Descubra a sua, descubra o seu caminho, descubra aquilo que você quer fazer, descubra aquilo que traz felicidade para você. E se eu pudesse deixar mais uma mensagem: não pira querendo o corpo daquela pessoa que é maravilhosa, não pira querendo fazer aquilo que aquela outra pessoa faz. Não vai nessa vibe. Descubra os seus limites, viva com os seus limites e desafie os seus limites. Desafie os seus limites. Você pode mais, mas dentro daquilo que você entende como limiar. Cada pessoa é única, cada pessoa segue o seu caminho, cada pessoa consegue fazer determinadas coisas. E quando você acabar com as comparações, tenho absoluta certeza que você vai se descobrir na sua plenitude. E é isso que a gente tem que ser na vida, plenos. Para um documentário que eles estão fazendo sobre rede social, digital influência e tudo mais. Aí eles conheceram a expectativa e a realidade, entendeu? A vida como ela é, nem mostrei pra vocês hoje, mas eu tô prontinha aqui, ó, pra gente começar essa segunda-feira no Mulher Demais. A gente hoje vai falar sobre sarampo. Deixa eu mostrar o pessoal aqui, ó. Oi! Bom dia! Fazendo um documentário muito bacana, entrevistando uma galera, né, sobre rede social, a influência disso no dia a dia das pessoas, um trabalho muito bonito. Eu fiquei até lisonjeada de ser lembrada que vocês não estavam aqui. E aqui a gente vai falar sobre sarampo no Mulher Demais, tá? Voltou a preocupar, tá? Depois de muitos anos, a gente está vivenciando alguns surtos em algumas cidades. E a gente vai falar sobre isso com o infectologista da Prefeitura. Você acompanha Mulher Demais às 7h45 e 46.